Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 22 de maio de 2025, é quinta, e todas as quintas são dias regidos por Júpiter, que é conhecido como nosso grande benéfico, a pequena benéfica é a Vênus. Então, Júpiter, ele é Zeus na mitologia, ele é esse princípio fertilizador, ele vai representar tudo que nos expande a consciência. Então, filosofias de vida, espiritualidade, estudos. Então, ele traz essa conexão com o todo de alguma forma que pode vir através de alguma crença, pode vir através de uma noção de verdade, de propósito. Cada Júpiter, em cada mapa, é muito específico. Então, o signo que ele está, ele pode estar dentre os 12 signos, dentre as 12 casas, e tudo isso modula a expressão dele, sem contar os aspectos que faz. Tá? No céu de agora, Júpiter está no signo de Gêmeos, ele está terminando esse esse trânsito por esse signo. Mês que vem, 9 de junho, ele já vai ingressar em Câncer, onde ele se sente exaltado. Então a gente pode prever, a gente pode esperar uma bênção coletiva, até pensando que Câncer é regido pela Lua e a Lua representa o povo. Júpiter em Gêmeos é um lugar onde Júpiter se sente um pouco desconfortável, porque é oposto às características da onde Júpiter se sente em domicílio, que é o signo de Sagitário, que está muito conectado com propósito, com fé, com verdade. E no signo de Gêmeos, por ser racional, por muitas vezes essa questão da dualidade também dificulta essa fé, esse otimismo, vamos dizer assim, que está mais vinculado talvez a uma conexão maior com o todo, não necessariamente algo racional, tá? Júpiter, ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre, é a casa 11, que é a casa dos grupos, amigos, projetos, esperanças de vida, apoios. Então, ali ele se abre para receber todas essas bênçãos que vêm através dessas conexões, dessas redes. Então, Júpiter, pessoas que têm Júpiter na casa 11 tendem a ser muito prósperas, têm essa abertura, tá, para receber. E acredito que a gente pode tirar como uma inspiração a gente também ter essa abertura para apoios. E Júpiter representa a generosidade. Então, toda quinta, eu lembro até do Simão, que é um dos meus professores de magia astrológica, que ele fala toda quinta, não só toda quinta, mas pensando em Júpiter, ele representa atos de generosidade. Então, uma forma de cultuar Júpiter, cultuar Zeus no nosso mapa é praticar essa generosidade. A gente também pode se conectar com a nossa espiritualidade, com fé, com estudos elevados, até com questões que envolvem estrangeiro. Júpiter também vai representar educação, leis, enfim, algumas ideias que a gente pode se conectar para honrar esse dia. Eu acredito que a gente olhar para essa regência dos dias da semana, ela pode nos trazer mais essa conexão, nos elevar de alguma forma. E traz de alguma forma uma rotina mágica também, né? Então hoje é um bom dia para estudar, filosofar, expandir a consciência, rezar. Então meditar também, se conectar com estudos, com o seu propósito, a sua verdade. Que mais? Penso que práticas também de respiração, já que Gêmeos é um signo de ar que expandem a consciência, práticas de meditação em geral são muito favoráveis durante esse trânsito. Bom, a gente está fechando a lunação taurina, que é esse ciclo da Lua de aproximadamente um mês, que se inicia com a Lua nova e vai até a próxima Lua nova. Então, até dia 27, estamos minguando. Estamos pensando na Lua no céu, ela vai desaparecendo, vai decrescendo, vai diminuindo a luz, diminuindo a visibilidade. Então, a gente pode pensar, pelo princípio da correspondência, que é o que funda a astrologia, que aqui embaixo também a gente vai diminuindo, vai se voltando mais para o nosso mundo interno, vai querendo se liberar desses pesos. Então, esse processo de minguar nos ajuda a desapegar com esses processos de liberação, de encerramentos, de introspecção, de reflexão, né, purificação, de entrega também, né, pensando no signo de peixes, nessa dissolução ali do nosso ego. Pode ser um bom momento para descanso, para se perdoar, para ter essa compaixão consigo mesma. Até pensando que todos esses acontecimentos, esses trânsitos recentes, principalmente a lua cheia em Escorpião, ela pode ter trazido à tona muitas questões emocionais e a gente pode estar exausta.
principalmente por esse campo emocional mesmo. Então, muitas vezes a gente associa a nossa energia ou essa necessidade de descanso só aos processos físicos, mas a nossa mente também se exaure. As nossas emoções, processar as emoções também é exaustivo. Então, observar isso, né, e reconhecer os seus limites emocionais, até pensando nesse aspecto que a Lua vai fazer com Saturno, que traz muito isso. Então, quando a Lua mingue, é um bom momento para a gente perceber os pesos, perceber o que você tem carregado emocionalmente, o que você pode liberar, né? Pensando no signo de peixe, às vezes, essa questão, muitas vezes, de ser salvadora, sabe? De sofrer por todos. Então, é ser seletiva com a sua energia. E eu estava até vendo um vídeo ontem que dava essa dica para pessoas assim que entram em processos de exaustão facilmente, a gente fazer um diário de energia. Então, o que que vitaliza a minha energia? O que que é pesado para minha energia, né? Então, às vezes interações sociais são pesadas para algumas pessoas. Então, é reconhecer isso. Acho que isso tem muito a ver com esse trânsito de Saturno em Peixes. Entender que todo mundo tem processos emocionais diferentes, e às vezes o que é fácil para você digerir emocionalmente, para outras pessoas não é, tá? Então acho que pode ser uma reflexão interessante, assim, a gente perceber isso no dia de hoje, tá? Então, 4h42 foi o primeiro aspecto do dia, que a Vênus em Áries, ela fez um trígono com Marte em Leão. Eu já falei desse aspecto ontem. Então, Vênus, a nossa deusa do amor, é, Áries, o deus da guerra. Então, eles ali se harmonizam nesse elemento fogo, que é um elemento que vai falar sobre ação, iniciativa, direção, assertividade, atitude. Então, até a Vênus está em Áries, que é um signo regido por Marte, então fortalece ainda mais essa iniciativa. Ontem eu trouxe essa questão que a Vênus em Áries muitas vezes busca essa autonomia emocional, essa autonomia afetiva, e Marte em Leão ajuda a direcionar, ajuda a agir em direção a isso. Então, eu valorizo a minha autonomia emocional. E Marte, ele fala, tá, então vamos agir em direção a isso, vamos fazer isso acontecer, tá? Então, Marte, até se a gente olha o símbolo, é esse círculo com uma flecha, no sentido de direção mesmo, tá? Então, o amor, as relações, os desejos, eles fluem com a nossa capacidade de ação, então direcionando os nossos afetos para o que vitaliza, para o que energiza, então traz muito essa coragem, eh, essa iniciativa, assim, de fazer as coisas pela primeira vez. Ares tem muito isso, né? De fazer algo, começar algo, iniciar algo. Também pode trazer muito essa honestidade, né? Ares, o signo de fogo. O fogo, ele é muito verdadeiro, né? Ele traz muito essa secura que às vezes queima, mas traz muito essa verdade, né? Não tem como esconder o fogo. Que mais? Pode trazer essa ação, então, no campo dos afetos, às vezes pode trazer alguns impulsos no campo das relações, então, às vezes, prestar atenção se você não está agindo de uma forma impulsiva, às vezes só por essa questão do ego, né? No Martin Leo, essa defesa do nosso ego muito forte quando a gente está se sentindo negligenciada, rejeitada, abandonada, tá? É um bom momento para fazer o dia hoje. É fazer o que traz essa autoconfiança, segurança, autonomia, tá? Então, o nosso desejo, a nossa ação, eles fluem na mesma direção. Então, tem um acordo ali. 9h40, o Sol em Gêmeos, ele vai fazer um sextil com Netuno em Áries. E o Sol, então, ele vai falar da nossa capacidade de visão, de consciência, de autoridade sobre nós mesmos. Quando ele flui, ele está nesse aspecto de apoio, nesse relacionamento de apoio com Netuno, que é um planeta invisível, olho nu, vai representar os nossos sonhos, o nosso inconsciente, as nossas fantasias. Então, às vezes, a gente acessar esse invisível, acessar esse inconsciente, acessar esses sonhos, essas fantasias para nos inspirar, tá? Se a gente não tá, vamos dizer assim, centrada, esse momento ali próximo da 9h40, ele pode trazer um pouco de dispersão, um pouco de confusão emocional. É um bom momento para você buscar essas práticas que te inspiram, sejam envolvidas com espiritualidade, questões artísticas, criativas. Pode ser um bom momento ali, sabe, de visualização, de imaginação, onde que eu quero estar, aonde que eu quero chegar, como que eu quero me sentir, tá? O que que eu quero fazer pela primeira vez.
Então, pode trazer questões nesse sentido. 6h28, a Lua em Peixes vai fazer uma quadratura com Júpiter em Gêmeos, e, né, vai com o regente do dia. Então, a Lua está minguando, ela está nesse processo de liberação. E lembra que Júpiter em Gêmeos, ele pode trazer esse excesso, esse acúmulo de pensamentos, de informações, de ideias que às vezes não nos levam a lugar nenhum. Estava até assistindo um episódio do Astrology Podcast sobre Gêmeos, e eles estavam falando que, no sentido negativo, Gêmeos tem muito isso de preencher o vazio, preencher o silêncio, com palavras, com falas. Então, perceber isso, se a gente está só buscando essa fuga do vazio, essa fuga do silêncio, tá? Eu acho que esse aspecto ele pode então trazer esse conflito entre o sentir e o pensar, o entender, né? Às vezes traz uma insatisfação, às vezes traz exageros emocionais, às vezes até alimentares, às vezes um exagero nas informações ali. Então é um bom momento para a gente perceber o que precisa ser cortado. As quadraturas têm um aspecto de Marte, Marte vai representar cortes. Então, pensando que também a lua minguante favorece esses cortes. Então, perceber onde você tem dispersado a sua energia, sabe? Onde você tem perdido a sua energia. E eu acho que é uma coisa coletiva, a gente está perdendo muito nossa energia é, com informações no celular, nas redes sociais, tá? Então acho que pode ser nesse sentido. O que mais que eu estava pensando sobre esse aspecto que eu queria falar? Acho que é isso. E até pensando no que eu falei antes, nessa questão de energia, sabe? Você percebendo, nossa, você estando atenta, percebendo como que eu tô antes de pegar no celular, como que eu tô depois. Sabe? Então, ter essa percepção energética. E eu acho que isso é vamos dizer, uma das técnicas, uma das formas da gente se proteger, se defender energeticamente. A gente tem que saber o que que enche ali o nosso baldezinho, o nosso vaso de energia e o que transborda e o que esvazia, tá? E agora esse seria o momento de esvaziar o que tá te desgastando, tá? Queria falar mais uma coisa sobre esse aspecto. Enfim, se eu lembrar depois eu falo. 9h19, a Lua em Peixes, ela vai fazer um sextil com Urano em Touro, que é esse astro, mais um astro invisível, olho nu, né? Urano, Netuno e Plutão são planetas que são invisíveis, olho nu. Muitas vezes, eles não são considerados na astrologia tradicional, porque, né, nem tinha essa percepção. Então, normalmente, astrólogos tradicionais acabam não considerando, tá? Esses astros também. Mas esse aspecto, a lua em peixes, fazendo um sextil com Urano em touro, os sextis são aspectos de apoio, de simpatia, de concordância. É, e a lua tá querendo minguar, tá querendo finalizar essas mágoas, dores, encerrar alguns processos, e o Urano ele pode trazer esses insights, essas percepções. Então, às vezes, ali próximo desse horário, se você puder, sabe fazer aquilo de escrever no fluxo de consciência? Vai escrevendo tudo que vai vindo na mente? Ou às vezes uns 5 minutinhos ali de meditação para essas ideias virem. Então, Urano, eu vejo que ele traz muito esses rompantes, assim, de informações, sabe? Então, às vezes traz insights coisas que a gente não tinha pensado. Então, pode ser um bom momento para se abrir para essas ideias. Então, eu sempre tenho lidado disso com essa forma. E se eu lidar dessa outra? E se eu testar isso? E se eu experimentar isto? Tá? Que mais? 13h06, 1h06 da tarde, a Lua em Peixes vai fazer a conjunção com o Saturno em Peixes, que também está nas últimas ali. Daqui 3 dias já vai para Áries. Então, Saturno, ele é o nosso deus do tempo. E a conjunção é esse processo de fundir, de misturar, tá junto. Os dois viram um ali. Então, a Lua ela tem essa característica muito receptiva, então ela recebe as características de Saturno, que é de introspecção, de reflexão profunda, dessa análise assim do tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Qual o sentido disso? Qual o propósito? Aonde isso vai me levar a longo prazo? Então, essas reflexões, elas vêm à tona. Às vezes você percebe, então, os seus limites emocionais, faltas, carências, o que precisa de disciplina, o que que precisa de estrutura. Saturno a gente pode associar com pedras, rochas. Ele fala dessa dureza da vida.
E no nosso corpo ele até representa os ossos também. Também fala sobre a pele, as articulações. Peixe está conectado aos pés. Então eu penso que às vezes me veio muito isso quando eu estava escrevendo horóscopo. Às vezes é uma pedra no sapato, sabe? Que às vezes você precisa olhar. Ou às vezes você, né, tropeça ali em algo. Então acho que pode ser, às vezes, Saturno, a gente aprende através da restrição, através desses impedimentos, através desses bloqueios, tá? Pode ser um bom momento também para esses cuidados de saúde mental, porque às vezes peixes ele traz essa evasão, essa confusão emocional, esse escapismo, tá? Essa autossabotagem. 13h26, a Lua vai sair do signo de Peixes e vai ingressar no signo de Áries. E aí a Lua muda, o ritmo, o clima, o humor do dia muda. Então, Peixes, ele é mais receptivo, ele tem essa qualidade, né? Os signos de água, eles são receptivos por essência. E os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eles têm essa energia mais de ação, de fazer. Então, quando a Lua vai para Áries, a gente já para de esperar que as coisas se resolvam, né? Sai um pouco do nosso mundo interno e começa a agir. Áries é um signo regido por Marte, então vai falar sobre ação, atitude, direcionada, assertiva. Então, sempre que tem essa transição de uma lua em signos de água para fogo, a gente sente muito, porque daí a gente já refletiu, já analisou, já absorveu e agora é hora de fazer, tá? Então, pode ajudar nessa questão de ação, de se direcionar, é, principalmente nessas questões emocionais. O que mais? Às vezes, Áries rege a cabeça, então, às vezes, cuidar com essa questão de impaciência, de pressa. O que mais? Às vezes traz alguma irritação, até por conta da lentidão dos outros. Às vezes pode vir agressividade também, uma raiva. São alguns sentimentos que podem aparecer, que são sentimentos que a gente relaciona também com Marte. 16h43, eu penso que essa faixa aqui de 13h26 até 16h43, ela tá muito boa, porque 16h43 a gente tem esse aspecto da Lua em Áries fazendo sextil com o Sol em Gêmeos. Então, até desse horário que eu ingresso em Áries até 16h43, que é o momento oficial do aspecto, a gente vai sentindo essa influência desse aspecto, que é muito boa, porque a Lua e o Sol, eles fluem, eles concordam, eles estão em acordo. Então, o Sol e a Lua, eles são os nossos luminares, a gente pode considerar que são os astros mais importantes, independente do mapa. Tem pessoas que têm mais essa conexão com a Lua, com o Sol, dependendo do horário de nascimento, dependendo ali do que tem no ascendente. Mas quando esses dois astros fluem, a gente também flui, a gente também se harmoniza. Então tem um entendimento emocional, traz uma clareza de direção, então facilita essa visão, facilita a consciência, facilita esse até agir também. É, às vezes a gente tem esses vislumbres, a gente vem essa luz mesmo, né? Pensando no sol, a lua representa o corpo, então o sol, a gente recebe essa luz, recebe essas clarezas mesmo, tá? Às vezes você, pensando que o sol tá em Gêmeos, às vezes você vem essas ideias dos conhecimentos que podem te ajudar, das pessoas que podem te ajudar. Tá? Às vezes você tem um apoio também, o Sol representa líderes, figuras de autoridade, então às vezes você recebe um apoio de uma pessoa que é um líder, né? De uma pessoa que é uma autoridade, tá? Internamente pode ser você mesmo essa autoridade. Então vejo um aspecto muito bom, acredito que esse é o melhor aspecto do dia. E aí, 19h42, a Lua em Áries vai fazer um sextil com Plutão em Aquário. Então, eu já trouxe isso esses tempos também, que Plutão em Aquário é um trânsito muito longo. Então, assim, calma, as coisas vão vindo. Tem bastante coisa para a gente transmutar, transformar, mas eu acho que principalmente quando tem Plutão, aspectos com Plutão, e pensando que a gente está nessa temporada do Sol em Gêmeos, que é um signo que vai falar sobre dualidade, que ele vai falar sobre um e outro, né? O bom e o ruim. É a gente é, não julgar as nossas emoções.
É difícil, muito difícil. Mas esse processo de aceitação ajuda na transmutação. Pensa que a aceitação pode ser esse princípio transformador, sabe? Então, a Lua está minguando no signo de Áries. Então, a gente pode estar percebendo ali o que está tirando a nossa vitalidade, o que está tirando a nossa energia. E esse aspecto com Plutão intensifica ainda mais a gente percebendo essas questões que estão na sombra, essas questões que a gente tem medo, pode ser no sentido de compulsão, de obsessão, né? Às vezes traumas também que podem vir à tona. Todos esses medos e inseguranças ajudam nessa percepção do que precisa morrer. Plutão é Hades, que é o rei do submundo, o rei dos mortos. Então, a gente fazendo essa descida ali, deixando o que precisa morrer para poder renascer em vida. Então, eu penso que fortalece esses processos de limpeza emocional, tá? Ares é a gente relacionar com o elemento fogo, muitas vezes a gente relaciona com exercícios físicos, né? Que a gente acaba se relacionando com o fogo, assim, com esse fogo do nosso corpo. Então, às vezes, pode ser uma prática para liberação emocional. Essas meditações que envolvem catarse, respiração de fogo, às vezes até alimentos assim mais quentes, tipo pimenta, ou até alho, que também é relacionado a Marte, que ajudam nesses processos de purificação, sabe? Acho que podem ser algumas ideias. Então é isso de aspectos para hoje. Amanhã a Lua vai fazer um trígono com Marte em Leão. Então depois ali de tarde, a gente já pode sentir esse aspecto no sentido de direção, de ação mais forte. Amanhã também vai ter uma conjunção com Vênus. E o Sol, que está em Gêmeos, ele está aplicando um trígono com Plutão, em Aquário. Então, o Sol e Plutão estão nesses signos de arte, pensamentos, de ideias. Então, eu vejo que pode ajudar muito essa consciência, tá? Sobre todas essas questões que estão tirando o nosso poder, drenando a nossa energia, né? A gente entendendo ferramentas, buscando ferramentas. Nesses últimos dias eu tenho sentido muita exaustão e eu comecei a buscar diversos profissionais, ainda estão buscando, assim, que possam me ajudar, desde alimentação, até busca de métodos alternativos, enfim. Eu acho que acho que o Sol em Gêmeos e o Júpiter em Gêmeos, eles expandem, assim, essas possibilidades, esses conhecimentos, essas ferramentas. Então, pode ser um bom momento para a gente testar, se experimentar, ser curiosa e às vezes ver, será que isso aqui funciona? Isso aqui me dá mais energia? Tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso para o céu de hoje, gente. Se vocês tiverem interesse em fazer leituras de tarô, de astrologia comigo, sejam de previsões astrológicas, tem a leitura da alunação, que também está aberta. Enfim, tem mais informações no Instagram, ali no destaque escrito atendimentos. Todos os dias também tem grupo de meditações tântricas para mulheres. Se vocês quiserem entrar, é só me mandar um direct. E é isso, então. Até amanhã. Boa quinta.